consumir menos conteúdo vai fazer tu produzir mais conteúdo. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito e esse lance todo da produção de conteúdo é uma coisa que eu gosto muito, eu vivo muito isso todo dia e eu resolvi compartilhar essa reflexão que eu tive nos últimos tempos sobre essa relação de consumo de conteúdo e produção de conteúdo. O que acontece? Talvez tu já tenha percebido também como o teu cérebro derrete quando tu tá fazendo um consumo exagerado de conteúdo. E principalmente de conteúdos rasos, conteúdos curtos e conteúdos rápidos. Vamos falar sobre isso também, sobre a qualidade do consumo. Mas assim, para mim é super certeiro que se eu ficar 1 hora scrollando no TikTok ou 1 hora scrollando, né, no Instagram, se eu fizer isso, vai ser muito mais difícil para mim sentar na frente da câmera e falar sobre o meu rolê, documentar aqui, né, a minha jornada, documentar o meu conhecimento. Vai ser muito mais difícil, né? Então eu fiquei analisando e pensando sobre essa relação, né, de consumo, produção. Será que a gente tem que parar de consumir ou será que o problema está no que a gente consome? Eu cheguei em algumas conclusões. Primeiro, sobre o que a gente consome, tá? Eu acho que isso sim tem um grande fator decisivo, assim, na qualidade da nossa produção e até na facilidade da nossa produção. Tem aquela coisa que fala que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente consome. E isso não é verdade só para alimentos, mas também para o nosso consumo de conteúdo, nosso consumo intelectual. Então eu realmente acho assim que, cara, se a gente só consome conteúdos rasos, conteúdos curtos, a gente não vai ter substância, não vai ter insumo para falar sobre coisas interessantes. Se a gente só consumir bobagem, provavelmente a gente só vai produzir bobagens também. Então, por isso que eu tento me policiar muito com esse scrolling aqui na rede social. E eu tento, dentro do possível, consumir coisas que vão me dar melhores insumos. Então, por exemplo, um exemplo óbvio, que é livros. Aqui eu tenho uma estante aqui com vários livros. E o lance da leitura me ajuda muito a produzir mais conteúdo, ou me ajuda muito a eu botar coisas interessantes para dentro. Porque uma coisa que eu já ouvi o Elton falando, o Elton é um cara que eu gosto de acompanhar muito lá aqui no YouTube, né? Ele fala que a gente tem que ler todo dia e também ler livros ler livros diferentes, porque se a gente consome de fontes diferentes, a gente vai conseguir falar sobre coisas diferentes. Então, concordo 100%, né? Esse é um ponto. O consumo, quando eu consumo, eu tento cuidar da qualidade desse consumo. Então, cara, eu fico muito alerta com essa coisa de, cara, me pegar viajando no celular, vendo vários vídeos aleatórios. E, ultimamente, eu tenho tentado ter uma rotina de desenvolvimento, que isso daí tá muito atrelado à leitura de livros. Então, no mundo ideal, na minha rotina ideal, eu acordo, a primeira coisa que eu faço de manhã vai ser sentar para ler. Agora a gente está em maio, eu gostaria de ter lido mais do que eu li, mas agora esses dias eu terminei o terceiro livro do ano, né? Que foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Inclusive, fica a indicação, um baita livro. Mas assim, né, além dos livros, o que eu procuro consumir, que eu acho que me ajuda a produzir? Vídeos no YouTube, né, tendem a ser pelo menos conteúdos mais densos e menos bobagem. É lógico que tem um monte de vídeo de bobagem aqui no YouTube, mas o que eu tento acompanhar aqui são pessoas que eu admiro, são pessoas fazendo coisas que eu quero fazer também, são reflexões bacanas. Eu tento de alguma maneira consumir conteúdo aqui no YouTube, um conteúdo que vai agregar na minha vida, né, coisas que eu tô querendo. Então, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Eu vejo muitos vídeos de YouTube também para aprender coisas específicas do meu trabalho. Então, eu tento usar o YouTube como essa fonte positiva de conteúdo também. Um outro tipo de conteúdo que eu consumo, que eu acho que me ajuda muito, que me ajuda a dar insumos positivos para a minha produção de conteúdo, são os podcasts. Então, e tem gente que escuta podcast no YouTube, normalmente eu escuto no Spotify.
Então, cara, escutar podcast para mim é uma coisa muito boa também. Tenho várias ideias legais, a partir de uma coisa que eu escutei no podcast, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, livros, YouTube, podcasts. Eu gosto de ver também bastante filmes, principalmente filmes mais antigos. Eu acho que filmes clássicos têm muito para nos ensinar. Esses dias eu vi a trilogia de Senhor dos Anéis, não numa sentada só, porque os filmes são gigantes, né? Mas eu parcelei os 3 filmes aí em vários dias, mas consegui assistir todo, né? Achei muito legal. São filmes clássicos, assim, né? Filmes antigos, normalmente, filmes que ganharam Oscars. Eu gosto de assistir essas coisas porque eu acho também que me dão insumos positivos. Séries também, séries bacanas. Acho que dão insumos positivos. Recentemente também a gente terminou de assistir Ted Lasso na Apple TV. Cara, uma puta série legal, que dá vários insights, acho que abre várias reflexões na nossa cabeça que podem ser úteis para a nossa produção de conteúdo, independente do assunto que tu fale, do que tu venda. Acho que são coisas que agregam muito a nossa vida e essa é uma parte boa do consumo, né? Agora sim, com essa relação de consumo e produção, eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de consumo. Porque eu acredito, e eu já vi isso, outras pessoas falando, já vi estudos até sobre isso, né? Que o ser humano, ele é um ser criador por natureza. Então, essa coisa de nós criarmos coisas nossas é uma coisa muito positiva, é uma coisa que acontece desde sempre, né? O ser humano sempre pintou, sempre escreveu, sempre fez representações visuais nas cavernas das coisas que estavam acontecendo. A gente sempre registrou, a gente sempre documentou, a gente sempre gostou dessa coisa de criar. E eu acredito muito que esse músculo, que é um músculo, né, essa coisa da criação, e que a gente precisa exercitá-lo. Então, outras coisas que eu gosto muito de fazer também, para me ajudar nessa coisa da produção, é eu ter o hábito de escrever todo dia e escrever no papel. Então eu tenho um diáriozinho que eu faço tipo journaling, aquela coisa assim, né? Eu não faço todo dia, mas eu faço com uma certa frequência, né? Toda semana eu faço. Até gostaria, né? Quero, né, que seja um hábito diário esse negócio de pegar um caderninho, tu ter um diário às vezes, né? E escrever na mão. Eu acho que essa coisa de escrever com papel, com a caneta, também tem alguma coisa que, sei lá, nos faz bem, ao invés de escrever num computador, numa tela, por exemplo. Então, esse negócio de, cara, e além do diário, essa coisa de sentar com um papelzinho em branco, sentar no sol, sentar num lugar calmo e deixar tua mente ali pensar, meditar às vezes sobre o que aconteceu, sobre alguma coisa que tu viu e deixar aquele momento fluir, acho que é uma coisa muito, muito boa para a nossa produção de conteúdo, sabe? Eu gosto muito desse hábito, né? De sentar no sol com um cafezinho, com um caderninho, com uma caneta e deixar as coisas fluírem, ficar ali 15, 20 minutos. Acho que é uma coisa muito, muito positiva. Porque, de novo, eu acho que se a gente não bota esse nosso músculo da produção em dia, a gente vai ficando cada vez mais atrofiado e a gente vai ficando cada vez mais acostumado a só consumir e pior, consumir coisas idiotas, consumir bobagens. É aquela coisa da dopamina, talvez dá até para fazer um vídeo sobre isso, né? Mas a gente começa a ficar viciado em dopamina barata e prazeres rasos, prazeres rápidos. Então é lógico que se tu só fica vendo um videozinho de 30 segundos, vai ser muito difícil tu parar de ver um vídeo de 30 segundos e tu sentar para fazer um vídeo no YouTube de 10 minutos. Vai ser um trabalho assim que vai te exigir muito esforço. Então eu não quero deixar chegar nesse ponto, né? Então, cara, esse próprio vídeo que eu estou fazendo aqui, só de eu estar fazendo esse vídeo, vai ficar mais fácil para mim fazer um próximo vídeo, porque eu estou exercitando esse músculo da produção. Então, eu realmente acredito assim que existe essa relação de consumir menos para tu conseguir produzir mais, mas também o pouco que tu consome tem que ser um consumo mais consciente e de certa maneira um consumo de mais qualidade. Porque, pô, eu sou o cara que fala para documentar, para usar a tua vida como a tua fonte de conteúdo. Concorda se
que se só o que a gente consome é só bosta, o que a gente vai produzir vai ser só bosta também. Então, a gente é o que a gente consome, e isso não é só alimentos. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, sim, a gente tem que ficar bem ligado em relação a essa coisa de consumo. Porque, assim, tu vê o brasileiro médio, tu que tá vendo esse vídeo aqui, tu não é o brasileiro médio, só por tu ter clicado nesse vídeo, tu tá mostrando que tu não é. Mas o que o brasileiro médio consome? Consome fofoca, consome TikTok de famosos influencers que não agregam em nada, consome influencers que divulgam tigrinho, consomem página de fofoca no Instagram, não leem nenhum livro, leem só essas coisas de fofoca, de stories, de não sei o quê. Então, tudo isso vai criando uma visão de mundo, vai criando um sistema, cara, um sistema de consumo bizarro, que a pessoa fica meio que um zumbi do negócio, sabe? Meio um NPC, assim, que só tá fazendo volume ali na Terra. A pessoa não consegue articular nenhum... não consegue articular, agora eu não tô conseguindo articular, mas a pessoa não consegue articular nenhum raciocínio, não consegue ter uma conversa mais profunda, ela não tem conhecimento mínimo sobre temas variados da vida, ela não consegue entrar numa conversa profunda sobre sentimentos, sobre situações que ela vivencia. Tudo fica mais difícil quando a gente fala de comunicação, quando a gente consome só bobagem. Então eu acho que é bem importante assim a gente cuidar o que a gente consome, resumindo, né? Cuidar o que a gente consome e ter esse hábito de produzir mais, tá? Escrever mais, fazer mais vídeos. Eu gosto muito da ideia de que a gente não vai deixar nada para o mundo, né? Então, por que a gente não registrar coisas que a gente está fazendo, coisas que a gente pensa? Eu acho que a gente vive num período da humanidade muito massa, que a gente consegue gravar vídeos, botar esses vídeos no YouTube, deixar esses vídeos na nuvem. Os nossos antepassados pintavam as cavernas, hoje a gente tem a possibilidade de gravar um vídeo, né? E eu acho tão mais gostoso, eu me sinto muito mais energético quando eu estou produzindo do que quando eu estou consumindo. Isso que é a grande questão, acho que esse era a mensagem que eu queria deixar para esse vídeo. É tão mais gostoso produzir do que consumir. Eu sei que tu tá vendo esse vídeo, tu tá consumindo esse vídeo, mas eu espero que com esse vídeo eu consiga te inspirar a tu produzir mais. E eu espero que esse consumo que tu tenha visto, né, feito agora desse vídeo, seja um consumo positivo para ti, que de alguma maneira faça tu pensar, faça tu tomar alguma ação que mude a tua vida para melhor. É isso que eu quero com os meus vídeos. Eu espero que eu tenha cumprido esse papel. E assim, agora é de manhã, são acho que umas 8 horas da manhã, aqui de uma quarta-feira, tá frio, a gente tá no interior do Rio Grande do Sul, e eu fico feliz por eu já ter gravado um vídeo aqui pro YouTube, que é uma coisa que eu quero fazer com cada vez mais frequência, quero produzir conteúdo aqui no YouTube diariamente, estar cada vez mais próximo da minha audiência, compartilhar um pouco que eu sei sobre construção de negócios digitais, sobre produção de conteúdo, sobre marketing digital, mas ao mesmo tempo me divertir no processo e que seja uma coisa prazerosa, tanto para mim que está gravando, quanto para ti que está assistindo. E eu espero que tenha sido esse o caso, tá? Então é isso aí, consome menos e quando for consumir, cuida da qualidade desse consumo, que é uma coisa que eu acho que vai te ajudar em todas as áreas da tua vida. E cara, produz mais, não deixa de fazer teus vídeos, falar sobre o teu rolê, documentar a tua jornada, documentar o teu conhecimento em formato de vídeo, de textos. Deixa essas coisas aí, que vai ser muito massa tu olhar daqui 50 anos e ver um vídeo que tu gravou numa quarta-feira normal aí, há 50 anos atrás, e ver como é que tudo andou. Acho muito massa isso. Tá? Espero que tenha gostado desse vídeo, gostado dessa reflexão. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, se tu quiser comentar alguma coisa aí também sobre o que tu acha, né, dessa relação de consumo versus produção, vai ser muito massa trocar uma ideia contigo, tá? E te vejo no próximo vídeo. Até mais.